Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Nós falamos de atalhos que ajudam e também falamos de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é: eu não sei fazer minha empresa crescer de forma ordenada. Caramba! Vamos falar desse forte obstáculo que impede o empresário de trabalhar menos e ter mais lucro na empresa, que é o de não saber como fazer a empresa crescer. Mas é um obstáculo mesmo? E por que é um obstáculo? E tem como crescer de forma ordenada, será? Sem aumentar os incêndios e sem sacrificar a vida pessoal do empresário? Esse é o tema da live de hoje. E como é que é essa história de crescer de forma organizada, Campa? Muito bem, ó. Olha só, não interessa o porte da empresa. A empresa podia ter lá 2, 3 funcionários, agora tem 5, 6, podia ter 3, 4, agora tem 10, 12. Pensa aí, se isso aconteceu com você, se você aumentou teu número de funcionários, se você aumentou teu faturamento, aumentou o porte da tua empresa. Quando você era menor, você não pensava que quando você crescesse, tudo ia ser muito mais fácil? Você pensava isso aí? Você não pensava que você iria ter pessoas competentes? Era só crescer, pagar bem, ter pessoas competentes e você ia sofrer bem menos? Se você pensava isso, hoje, você vive essa realidade? Você ainda precisa apagar incêndio? Ou você acredita que se você crescer, se a sua empresa crescer, vai piorar, vai aumentar os incêndios, vai aumentar os problemas? Muita gente passa por isso, Cris. Muita gente passa por essa dor. Vai contratando pessoas, contrata um, aí tem um problema por causa dessa contratação, contrata outro, tem um problema por causa dessa contratação. Muitas vezes não consegue, não sabe gerir pessoas do jeito correto, não consegue organizar a casa, organizar os processos, organizar os controles, organizar a sistemática de trabalho como deveria. E aí sabe o que? Corre o dia todo apagando incêndio, um incêndio atrás do outro, está ali brincando de bombeiro. Não sabe como fazer muitas vezes. E a realidade é que, às vezes, mesmo assim, mesmo com esses trancos e barrancos, a empresa cresce. Algumas vezes ela cresce os problemas, não dá certo. Alguns empresários acabam, vou reduzir um pouquinho, vou voltar a ser o que eu era antes, com menos pessoas, com menos vendas, vou deixar essas coisas, em vez de botar para as pessoas fazer, deixa que eu mesmo faço. Ninguém sabe fazer também como eu, deixa para mim. Às vezes, até lembra, tem saudade de quando era menor, porque tudo era mais fácil quando era menor. Ou tem saudade até do velho emprego, porque às 6 da tarde já estava de folga, podia ir tomar um café com a família, um chimarrão com a família, que a gente diz lá no sul, e Batia o estava ponto e tudo ia bem. embora, né? Bate Dia ponto e vai 5 o salário embora. estava ali certinho, né? É. E aí ele começa a pensar, puxa, quando era menor era bom, agora tá ruim, agora tá difícil. Imagina se crescer! Se crescer vai ser pior ainda. E às vezes fica com medo de crescer, achando que se crescer vai piorar, se crescer vai crescer os incêndios, vai crescer os problemas, vai ser doído. Não quero crescer, quero ficar assim, quem sabe lá recuar. Então, veja bem, ó, Cris, crescer de forma ordenada, crescer de forma natural, para resumir, é o jeito certo, né? Na verdade, achar o jeito certo de fazer. Aquele jeito que não é tão dolorido, aquele jeito que é rentável, aquele jeito que é gostoso, um jeito de crescer, um jeito sólido, um jeito de crescer que você possa ampliar de forma natural, sem sofrência, como alguns falam, né? Em resumo, é achar a tua fórmula para sua empresa crescer, para a empresa escalar do jeito certo. Porque tem duas formas de uma empresa crescer. Uma delas é um crescimento que é completamente desordenado, cada um faz o que quer, quando quer. Aquele crescimento ele começa a acontecer assim de uma forma de vez em quando muito rápida, e a pessoa não consegue compreender o que vai acontecer amanhã, por causa de tamanho crescimento. Ele vira como se fosse um câncer. É. O câncer é a multiplicação de células dentro do corpo humano de forma desordenada. E aí a multiplicação de células é uma coisa boa, mas de forma desordenada, ela causa uma doença. Numa empresa é a mesma coisa. Agora, quando existe um crescimento ordenado, um crescimento saudável,
aí a empresa começa a crescer, os problemas não aumentam. Bem pelo contrário, Diminui, cada né? um faz o seu papel, cada um dentro da empresa sabe o que fazer, quando fazer, como fazer, e cada um dentro da empresa sabe qual é o seu papel para não sobrecarregar ninguém, Top, nem exatamente. funcionários e nem o Nem empresário. ninguém, É nem ninguém. equilibrado, é uma relação equilibrada. Aí é o crescimento ordenado. Sim, exatamente. Mas tem gente, né, Cris? Tem gente que pensa que, ao contrário, que o dia que a empresa for grande, tudo vai ser melhor, tudo vai ser resolvido. Será mesmo? Milagrosamente vai tudo se resolver. Porque é só ter gente competente, porque essa gente competente ela vai brotar do nada, vai surgir assim Surge. É do só ser nada, né? grande, né? É É só só pagar ser bem, tá grande, só tudo ser grande e certo. deu. Exatamente. Muitos acham assim, ó, não, o dia que eu conseguir pagar bem, aí sim. Aí eu vou ter gente competente. É só pagar e tá resolvido. Se você acha isso, experimenta. Experimenta ver se é só isso mesmo. Talvez você dê sorte, tá? Talvez. Mas experimenta uma segunda, uma terceira vez, depois se me conta se é só isso mesmo. É verdade. Ou tem gente que fala assim, ó, um dia eu vou ter bons gerentes, Ah. aí eu não preciso mais me preocupar. Deixo tudo com Só ele botar o e gerente pronto. É lá. só eu botar a minha roupa de praia e Pronto, deu. fechou. Contrata um gerente, deixa na mão dele e tá tudo certo. Hoje uma pessoa fez uma pergunta na caixinha de pergunta ali no Insta, né? Uhum. Ah, eu não entendo e não gosto de financeiro. Posso contratar uma pessoa boa, um perito para trabalhar para mim para isso? Eu respondi, pode, claro. Se você quer ficar na mão dessa pessoa, pode. Comer na Porque mão dela. pode ser que você dê sorte. Se você der sorte, você vai contratar um perito ali, der sorte, o cara toma conta, beleza. Mas aí você vai ter, ó, guarda esse nome aqui, tem uma empresa Liga da Justiça. Você vai estar dependendo de super-herói para tocar. Então, cuidado com isso. O ideal é o quê? Se trazer para dentro todo o conhecimento, né? E aí sim você monta processos, você treina as pessoas em cima disso. Se não fica na dependência, né? Se eu fico ali só na dependência de pessoas, é ruim. E se essa pessoa sai da empresa? Contratei uma pessoa boa, pago bem, um gerente bom, como você falou aí. Contrata o cara resolve. E aí ele chega para você e diz: a partir de amanhã não venho mais. Como é que fica a empresa? Ah, mas daí contrata outro. E daí vai dar sorte de novo. E aí o que estava na cabeça dele? O que ele desenvolveu e estava ali na cabeça dele? Ah, deixa a cabeça aí, sai, mas deixa a cabeça e deixa o cérebro. Ou vou espetar um pendrive aqui, você copia para mim. Você quer dizer que o conhecimento de todos os setores deve ser Da empresa, propriedade da sempre. empresa e não da pessoa que executa a Exatamente, função? não significa que o dono tem que saber fazer tudo, mas ele tem que conhecer de tudo, tem que saber aonde está a informação, aonde que está a documentação. Para não ser logrado. Exatamente. Mas, Campo, então tu quer dizer que o certo é querer crescer e é errado querer ficar pequeno? Não, claro que não. Não tem certo e errado. Não existe certo e errado. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele tem uma que eu chamo de uma eu-presa. Sabe o que é uma eu-presa? É uma empresa de um homem só. É só ele na empresa. Só ele, literalmente. E ele não quer contratar funcionários, tá? Eu acho um risco muito grande aí. Só que ele ganha muito dinheiro trabalhando sozinho e ele decidiu que por hora ele quer continuar assim. Por que eu acho um risco, tá? Porque já aconteceu dele ficar doente, ficar uma semana sem faturar. Ficou uma semana fora, uma semana sem ganhar dinheiro. Aí ele se alertou, preciso contratar pessoas. Então é arriscado. E os boletos ficaram para trás. Ficaram para trás. Não sei chegou a comprometer tanto lá, porque ele fatura bem, mas enfim, deu um baque financeiro, né? Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muita empresa que eu conheço, tem muita empresa que tem lá 4, 5 funcionários e o dono para ele tá bom. Por quê? Porque o dono está trabalhando só como dono mesmo, com equipe enxuta, ele não fica lá fazendo coisa de funcionário, ele não é o primeiro a chegar, não é o último que tem que sair, não é o que sabe tudo. As pessoas dão conta. E ele ganha dinheiro e não quer crescer. Então, não estou falando que é certo querer crescer, que é errado não querer crescer. Não estou falando nada disso. Eu acredito que todo empresário, ele sabe aonde ele quer chegar. O meu teto é esse. E o legal de ter uma empresa é você saber aonde eu quero chegar e traçar o caminho para você chegar lá. Isso se chama planejamento. Agora, o que é errado? É errado é você não querer crescer achando que é pior ser grande. Aí, por quê? Porque não é pior. A real é essa, não é pior. Se você crescer do jeito certo, organizado, é muito melhor. Porque você tem duas opções, na verdade. Ou você faz a tua empresa crescer forte
e aparecer, né, crescer e aparecer, como se diz, ou você deixa ela crescer de forma totalmente desordenada e vira, como a Cris falou, um câncer total para você, porque você está ali cada vez piorando a situação. E quanto maior, a real é essa, né, Cris? É quanto menor a empresa, mais fácil é de começar a organizar. Ah, vou deixar para organizar quando ela crescer. Vai ser mais difícil. Então começa ontem. Ontem era o melhor dia para começar a organizar, fazer os processos, juntar a documentação, reunir, criar sistemática. Mas tem um dia que é o segundo melhor dia, que é hoje. Hoje tem oportunidade. Você está aqui. É. Porque quando você aprende a lidar com gente, um funcionário ou 10 é a mesma coisa. Quando você aprende a fazer processos, o primeiro é mais difícil, para entender como é que é a mecânica daquilo ali. É que nem quando você aprendeu a tua profissão, lá no começo era difícil, agora não é mais. Então, você aprendendo a fazer um processo para você fazer 1 ou 10, vai ser a mesma coisa. Vender, quando você aprende a vender para um cliente, para 10 clientes ou para 1000 clientes, é a mesma coisa. Depois que você aprendeu, vai lá e faz, simplesmente vai lá e faz. É simples assim. A gente não pode querer complicar as coisas que não são complicadas, né? Falando em complicar, Campa, qual é o obstáculo para crescer de forma ordenada? Olha, eu acho que o obstáculo é o seguinte: muitas vezes é não saber crescer de forma ordenada, mas não saber, tudo bem, porque a gente não nasce sabendo, e a gente falou em outras lives, infelizmente ninguém ensina isso pra gente, a faculdade não ensina, a vida não ensina, talvez se você tem um pai empresário, uma mãe empresária, ela tenha te ensinado algumas coisas, mas no real a gente não aprende, eu não tive. Meu pai era funcionário público, minha mãe era dona de casa. Quando eu abri minha primeira empresa, foi o horror do meu pai. Quando eu chegava para o pai, pai, tá ruim minha situação financeira, larga isso daí e vai fazer um concurso. Esse era o modelo de sucesso dele. Meu também. Meu pai era contador, funcionário de outros, ou ele atendia meia dúzia de clientinho para ele, estava bom. Aquilo ali era a vida dele. Minha mãe é professora. Até pagou uma vez para eu fazer um concurso num banco, para ter uma ideia de qual era a ideologia de sucesso que as nossas famílias tinham. Exatamente. E a gente foi criado assim. Então, a gente não foi criado para ser empresário. No geral, poucas pessoas são criadas para ser empresário, né? E a verdade é essa. Então, não saber, tudo bem, mas tem uma coisa pior do que não saber. Pior. Aí é complicado. É a pessoa não querer saber. Como assim não querer saber? A gente falou na primeira live, né? A primeira live que a gente fez na quarta-feira, a gente falou que é o seguinte, normalmente quem tá lá no problema, quem tá ali trabalhando que nem um louco, chega cedo, vai para casa tarde, é o que mais trabalha, é o que mais sabe fazer, corre o dia inteiro, ele tem aquela crença que a gente falou. Qual é que é a crença mesmo? É o olho do dono que engorda a boiada. Exatamente. A crença que impede as pessoas de crescer. E aí, o que acontece? Ele leva aquilo por verdade. Não, isso é verdade, é assim mesmo. Então, aquilo que eu falei, ninguém prepara a gente para ser empresário. A vida, a faculdade, prepara a gente para trabalhar duro. Aí, quando vem alguém e fala para a pessoa, não, mas tem um jeito diferente. Isso aí é um charlatão. Nunca ouviu essa história do olho do dono que engorda a boiada? Isso funcionava lá para o meu avô, é assim mesmo, é essa vida. Né, é o passarinho na gaiola. Que nasceu e ficou a vida inteira preso na gaiola, que eu contei a historinha ontem. Para o passarinho que está sempre na gaiola, quando ele ouve que outro passarinho voa, ele diz, é impossível. É impossível. Não dá. E aí o que acontece? Abriu a empresa para exercer a profissão. O contador abre escritório de contabilidade, é cabeleireiro de salão de beleza, o mecânico, uma oficina mecânica, o cozinheiro, um restaurante. Assim, tá ali exercendo a profissão. Mas no primeiro dia, com o chapéu de empresária, de empresário, se dá conta que só a profissão não dá. Tem que fazer mais coisas. Muitas vezes não gosta de fazer essas coisas. Não sabe fazer. Aí o que faz? Começa a contratar gente. É que nem aquela que você contou antes ali, que disse que queria... Do financeiro, terceirizar o financeiro. Não era nem terceirizar, era contratar um perito para dentro. Então faz isso. Quando vou contratar você, você vai dar conta disso e vai largando. Simplesmente larga para as pessoas, porque ninguém disse como fazer. E Cris, você conhece 2 pessoas que foram assim? Conheço. Nós, eu e a Cris, 2 daqui. Nós somos assim. Mas nós éramos programadores de computadores, decidimos abrir uma empresa para fazer o que será? Fazer software, sistemas, só sabíamos fazer isso.
E aí, começamos a contratar gente, ó, o bicho perdeu, não sabia fazer. A gente queria lá programar, baixar a cabeça, Baixa a cabeça e programar, vender, contrata um vendedor financeiro, contrata alguém. Não quero saber disso. Só que aí é o seguinte, a empresa assim, ela cresce e cresce o quê? Cresce os incêndios, cresce os problemas, cresce a dor de cabeça, exatamente. Aí vem alguém e tenta abrir os olhos, mas tem jeito diferente. Não, isso aí não existe, isso não existe. E aí fica com medo, sabe de quê? De quê? De crescer. Fica com medo de crescer. Que nem o Peter Pan, aquele do filme? Que nem o Peter Pan. Do Peter Pan, do filme do Capitão Gancho, aquele lá. O Peter Pan, ele tinha síndrome... como é que chama? A síndrome de Peter Pan mesmo que chama, né? Psicologia existe a síndrome do Peter Pan, que é aquela pessoa que não quer crescer. Aquele adolescente que diz, eu não quero ser adulto. Porque se eu for adulto, vai ter que aumentar a minha responsabilidade. Eu quero continuar criança para sempre. Eu vou ser criança para sempre, porque assim os outros cuidam de mim, os outros se viram, e eu não preciso ter responsabilidade. É a mesma coisa que o empresário que diz assim, eu não quero crescer, porque senão vão aumentar os meus problemas. Exatamente. Ele está fugindo da responsabilidade de empresário, que é desenvolver a sua empresa e fazer ela escalar. Mas aí tem outro detalhe, tá? Se a gente for compara, por exemplo, com um time de futebol. Eu não sou entendido de futebol, então vocês me perdoem, mas o pouco que eu entendo é ganha quem faz mais gol. Será que eu tô errado? Acho que é isso, né? Ganha quem faz mais gol. Mas aí o que acontece? Aquele time que vai jogar e decide, não, o adversário é mais forte, então em vez de eu ir lá atacar, fazer gol, vamos ficar todo o nosso time aqui cobrindo o gol, aqui não passa. Uma coisa é certa, ele não vai fazer nenhum gol. Mas uma possibilidade existe, pode ser que tome gol. Então, fazendo essa comparação, o que dá para a gente tirar de exemplo? Quem só trabalha para manter, pode quebrar. Time de futebol que só joga na retranca vai levar gol, vai tomar. No máximo vai defender, mas nunca vai melhorar. Vai ficar sempre com medo. Então, quem trabalha para manter, pode quebrar. Pode quebrar, exatamente. E como é que o empresário pode superar esse pensamento de que se crescer, crescerão os incêndios? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é parar de se comparar. Anota isso. Parar de se comparar com quem está igual ou com quem está pior. Parar de se balizar. O cara está pior do que você, ou está igual a você. Para de se comparar com ele. Ele não é exemplo para você. De forma nenhuma. Não, é que nem aquela pessoa que diz assim, na minha família, eu vi essa história de uma família com várias mulheres que tiveram problema no casamento. E elas disseram assim, todas. Na minha família só casam com fio desencapado. Então, homem nenhum presta. Nenhum é uma verdade que homem nenhum presta? Eu presto. Concordo contigo, você presta mesmo. Então, não é uma verdade, mas pela experiência de vida delas. Então, se a vida é o melhor conselheiro... Elas aprenderam com a vida e aí, não é assim. Vai pedir para uma mulher dessa, uma outra mulher chega para uma dessas aí, e aí será que é o caso? O que ela vai dizer? Não, nenhum presta. Nenhum presta. Então não adianta a gente ouvir conselho de quem está igual ou quem está pior. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a olhar para o maior. Olha para quem está bem. Olha para quem está melhor que você. Começa a olhar, peraí, eu duvido a área que não tenha quem esteja melhor. Você pode ser o melhor da tua cidade, pode ser o melhor do teu estado, talvez do Brasil, mas de repente na mesma cidade vai ter um maior, noutra cidade vai ter um maior, no outro estado, no outro país sempre vai ter um maior. A história do bigger fish, né? Sempre tem um peixe maior. Então sempre tem um maior. Se inspira e não interessa a área, interessa a área, não interessa a região, vai ter alguém na mesma área que tem uma rede com filiais, com franquias, e o negócio está ali, bombando. Então, qual que é a minha sugestão? Começa a olhar essas pessoas. Espera aí, como é que você vai dizer que no teu ramo é assim, se no mesmo ramo que você tem alguém que está melhor, está mais forte? E a verdade é essa, olhar exatamente para quem está maior, e não quem está na mesma. Por quê? Porque se você fica ali só isso é outro erro, tá? Isso é outro erro. O empresário que fica na empresa só exercendo a profissão. Se você é dono de um restaurante, você está lá só cozinhando. Se você tem uma assistência técnica, está lá só com uma assistência técnica e está só consertando, escritório de contabilidade, está só fazendo contabilidade, você está exercendo a profissão.
Só que o problema é o seguinte, ó. Enquanto você está exercendo a tua profissão, quem é que está comandando a empresa? Quem é que está trabalhando em prol da empresa melhorar? Então, Cris, respondendo a tua pergunta, como é que pode superar esse obstáculo? É muito simples. É estudar. É abrir os olhos, é começar a olhar realidades diferentes. O que a gente não pode fazer como ser humano, sobre hipótese alguma, é estagnar. Não, eu já sei tudo. Quando a gente fala que a gente sabe tudo, a gente tem um sério risco, né? O risco de se fechar na nossa redoma, se fechar na gaiola de passarinho. Então, tem que estar sempre aberto a novas possibilidades. Eu acho uma coisa bem interessante. Quando nós morávamos lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é a nossa cidade natal, até 3 meses atrás, para mim aquela cidade era a melhor cidade do mundo. Eu sabia tudo onde eram as coisas, qual era o melhor mercado, qual era a melhor oficina, qual era o melhor cabeleireiro, a farmácia que eu gostava mais de comprar. Para mim aquilo ali era ótimo. Tinha coisa ruim na cidade, mas para mim aquilo ali era desse tamanho. Aí a gente mudou para Campinas, uma cidade bem maior, com qualidades e dificuldades diferentes, e a gente viu posso falar por mim, né, Campa? Pode. Que o negócio ficou bom também, só que aqui é ampliado. Então ficou muito melhor do que era antes. Não tem um mercado melhor, tem vários. Né? Tem várias coisas melhores, várias opções. Então, quando a gente abre a mente, a gente baixa os escudos e deixa a mente aberta, tira aquele véu do conhecimento que a gente conheceu durante uma vida inteira, achando que só a minha experiência é a melhor, e passa a ouvir a experiência dos outros também que deram certo e podem ajudar a gente a ficar com a nossa vida mais leve. Ali fica um negócio muito... E olha só, Cris, exatamente, olha só, eu acabei de lembrar aqui de 2 casos de empresários que queriam diminuir a empresa. Aposto que você lembrou do Juarez. O Juarez, ele tem uma oficina mecânica de máquinas agrícolas e também ele tem uma indústria, ele produz alguns equipamentos agrícolas lá. E o Juarez chegou para mim e disse assim, ó, Campa, eu quero diminuir a empresa, eu não aguento mais, eu tô doente, eu tô estressado, eu tô em depressão, eu tô gastando em remédio, essa empresa tá custando a minha vida. Eu acho que não tem cabimento a empresa custar a vida da pessoa, mas a dele estava custando. E ele queria diminuir a empresa, queria voltar quando ele era pequenininho. Só que ele não fez isso. Graças a Deus, ele aprendeu o jeito certo, ele está ampliando a indústria dele, agora ele não vem se entregar o que ele vende. Ele chegou a ser candidato a vereador, foi ano passado, né? Retrasado, já nem me lembro mais. Chegou a ser candidato a vereador e correu pra caramba e a empresa dele ali funcionando, porque não precisa ser dolorido. Outro caso que eu lembrei é um casal, o Roberto e a Dayana. Eles têm, acho que eu comentei com eles noutra live, inclusive. Mas olha só, eles têm uma empresa de corretagem de grãos, e eles tinham, na época, quando eles chegaram até nós, eles tinham 11 vendedores. Era o casal mais 11 vendedores. Ficavam o dia inteiro no telefone, ligando e fazendo prospecção em Parará. Só que, veja bem, ó, 11. Com 11 vendedores, 80% das vendas, sabe quem que fazia? Vai me dizer que eram eles dois. Eles dois. O casal, 11 vendedores, 80% eles vendiam, 20% dividia nos 11 vendedores. Eles queriam... Mas o que adiantava pagar esses vendedores? Pois é, vendiam 20%. Sabe o que eles queriam quando eles chegaram até nós? Queriam mandar todo mundo embora, dispensa toda a equipe, queriam ir trabalhar em casa, os dois, abrir o escritório na garagem e ele ficar só os dois. E, sinceramente, se for fazer conta, era muito mais negócio. E hoje, como é que eles estão? E hoje, eles estão com uma equipe, lá, a última vez que eu tive um dado deles, ele estava com uma equipe de 5 ou 6 vendedores, se eu não me engano. 5 ou 6. Eles não se envolvem mais nas vendas, e as vendas, ó, mais do que dobraram. A última vez eu falei com o Roberto, estão com mais. Mais do que isso? Já tinha aumentado mais ainda, e eles não se envolvem mais. Então, não se envolve nada em venda, mas queriam mandar todo mundo embora, e hoje eles não precisam mais se preocupar com vendas. Por quê? Porque aprenderam o jeito certo de organizar a casa. Você vai dizer assim, ó, Campa, mas diminuiu de 11 para 5. Ok, mas duplicou o faturamento sem eles ter que vender, gente. Isso é crescer de forma ordenada. Crescer não é só colocar gente para dentro, botar trabalho. Não, eu tenho 30 funcionários, 100 funcionários. Não é isso. Crescer é a empresa crescer. É você olhar o lucro lá no final do mês e ver que aquele lucro está crescendo. Isso é crescer. Eu lembrei da Ana também, querida Ana. Tem uma oficina de moto, né? De moto, de motoboy, para ir trabalhar com a moto, ou moto de lazer.
E ela estava tomando remédio faixa preta, querendo diminuir, porque ela não aguentava estresse. Ela não aguentava mais de tanto trabalhar. Ela dizia assim, meu Deus, as pessoas não me escutam. Eu falo e ninguém escuta. Como é que eu vou fazer para eu gerir essa empresa que por tanto tempo meu pai e minha mãe seguiram com ela e estava indo tão bem, agora parece que eu não tenho competência para as pessoas me ouvirem. Sei lá, eu acho que eu falo baixo, as pessoas não gostam do meu jeito, não sei. Simplesmente por ela colocar o posicionamento dela como empresária, dizendo assim, sim, eu sou dona dessa empresa, e ela criar os processos e fazer aquilo que tem que ser feito, hoje ela está trabalhando muito bem. Cada um faz a sua parte, e mesmo ela continuando com a vozinha dela baixa, mais delicada do que o pai e a mãe dela, todo mundo ouve e cada um faz a sua parte. Então, quando nós falamos que dá para crescer de forma ordenada, dá para crescer de forma ordenada. Mas que tipo de objeção, Campa, os empresários apresentam? A primeira é aquela, não tem gente competente para trabalhar. De novo, mas não dá para crescer, porque é o olho do dono que engorda a boiada. E aí vem aquela explicação, né? Peraí, Campa, como é que eu vou crescer de forma ordenada se hoje eu tenho 3, 4 colaboradores e eu tenho que ficar em cima dos 3, 4? Se eu não estou em cima, as coisas não acontecem. Como é que vai ser quando eu colocar 10? Não tem como eu ficar em cima de 10 pessoas, eu consigo ficar em cima de 3, 4, então não tem como crescer de forma ordenada. Ou fala assim, ó, se hoje sou eu que vendo 100 mil por mês, como é que eu vou fazer para vender 200 mil? Se eu já corro um monte, corro o dia inteiro, só trabalhando de noite, de madrugada, sei lá, porque não tem como aumentar. Não tem, eu só tenho essa capacidade, né? Consigo visitar tantos clientes, vender para tantos, ou ainda, se agora, quando eu estou pequeno, eu consigo ver tudo, não dou conta, como é que eu vou ver depois? Não tem jeito. Larga na mão de funcionário que você vai ver, eles vão quebrar tudo. Se largar, certo que vão quebrar. Se larguei, vão quebrar, com certeza. Essa frase está corretíssima. Largar, sim. Se largar, sim. Agora, é aquele negócio, né? Aí ele começa a pensar, puxa, mas se sai debaixo das minhas asas, as coisas não andam, não dá para crescer. É outra explicação, né? Outra explicação, sabe qual é que é? No meu ramo, Cris, no teu ramo dá, mas no meu não, o meu é assim mesmo, Cris, o meu não tem jeito, tá ali acreditando, crescer não é para mim. Eu já vi muita gente que tentou e quebrou, eles dizem também. Falo. Né? Mas sabe o que? Eu já vi muita gente que tentou e a empresa decolou. E aí? Muita empresa que era pequenininha, hoje está grande, estruturada, rendendo rios de dinheiro sem matar a vida do empresário, né? Exatamente, outra explicação, mas eu não sei o jeito certo. Se não sabe o jeito certo, tá tudo bem, né? Foguete não dá ré. Foguete não dá ré, exatamente. Vamos lá. A primeira coisa, assim... Presta atenção, porque isso é para abrir os olhos do que você pode estar fazendo, né? Primeira coisa que muitas pessoas erram é achar assim, não, eu tenho que contratar gente de confiança. Aí pega lá um parente, chama a esposa, chama o marido, chama o filho, chama o sobrinho, compadre, chama os amigos, começa... Não, preciso de gente de confiança. Confio 100% no cara, tá aqui a chave, tá aqui a senha do banco, toma conta aí. E aí, sabe o quê? Confia na pessoa, ignora totalmente o processo, ignora controle, ignora gestão. Para quê? Se eu confio. Vai lá e faz, pô. Não interessa. A pessoa vai fazer do jeito que a cabeça dela tá certa. Por mais que nem seja sem vergonha, vai dar problema. Não, vai fazer do jeito dela e aí? Você tá lá, aí é aquela história. Larga na mão das pessoas. Tá largando na mão das pessoas. Né? Quer ver outra coisa que às vezes fazem errado? É abrir uma filial antes da hora. Não é momento de abrir uma filial e vai lá e abre uma filial. Mas qual é o momento de abrir uma filial? Qual é o momento de abrir um outro negócio? Eu tenho 2 critérios. Para mim, o primeiro critério é, você não pode pensar numa filial se a tua empresa número 1 depende de você para alguma coisa operacional. Não estou falando pensante. Pensante, ela vai depender de você. Eu estou falando de coisa operacional. Você tem que ir lá para executar alguma coisa? Não abre, não pense em abrir uma filial. Não pense. Mas eu vou colocar o meu sobrinho lá para cuidar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Todo mundo fica perguntando toda hora para você, não é hora de Exatamente, você não faz, mas tem que estar respondendo para todo mundo. Tem 4, 5 na matriz, vai abrir uma filial e tem que responder para 4, 5 nas duas. Não dá. Então, esse é o primeiro critério. A empresa não pode depender de você para funcionar. Segundo critério é olhar para a empresa e peraí, dá para tirar mais suco desse bagaço aqui?
dá para fazer ela render mais, dá para otimizar processo, dá para organizar a rotina das pessoas para que seja mais leve e mais produtivo, dá para agregar mais produto, aumentar o ticket médio, dá para diminuir o CMV, tem alguma coisa a mais que dá para fazer? Tem. Então, primeiro faz isso, aí depois você abre uma filial e replica, aí é fácil, aí é um copiar e colar, né, Cris? Outra coisa que erram muito é em relação à característica da empresa. Porque se você coloca a loja 1, a empresa 1, a unidade 1 de um jeito lá, que a emblemagem da empresa é roxa com bolinha vermelha, sei lá, tô inventando aqui na hora, né? Imaginei a cena, roxa com bolinha vermelha. Atende no balcão, tem um atendimento, cada pessoa que chega tem uma pessoa para atender. Aí a segunda empresa desse mesmo empresário, ela tem a emblemagem toda cor-de-rosa com amarelo. Outro nome, talvez. Outro nome, e ali é self-service. É completamente diferente. Mas é o mesmo nome lá em cima. Você, como cliente, entra numa empresa dessas, numa loja dessas, depois você entra como cliente na segunda loja, você diz, não é mesmo? Não é mesmo. Isso é 2 problemas, porque é impossível copiar e colar os processos de uma para outra, porque a característica ela é completamente diferente. Então fica muito dolorido de replicar. Não existe replicar. É só pensar assim, ó. Pensa em McDonald's. Tu vai em qualquer loja do mundo, é igual. Né? Vamos pegar Brasil, nem olhar mundo. Qualquer loja que você for, é o mesmo lanche, o mesmo preço, o mesmo atendimento, o mesmo layout, mesma cor. Não, uma vende hambúrguer, outra vende cachorro-quente, outra vende pastel. Não, é tudo igual. Porque se cada uma tiver uma característica diferente, depois tu fica assim, meu Deus, eu não... Como é que vai dar conta? Não dá conta, porque fica tudo na cabeça do dono e tem muita gente perguntando. Né? Exatamente. Você falou antes ali, ó. Ou quando não dá conta de uma empresa e abre a segunda. Ah, não é nem filial, é outro negócio. Outro negócio. Vamos supor que tinha uma padaria, agora abriu um hortifruti lá, uma fruteira. E aí, essas duas estão no vermelho. Não estão dando dinheiro, não estão dando lucro ainda. Aí, o empresário tem uma mega ideia. Ele diz assim, então eu vou abrir a terceira empresa, porque essa vai dar lucro e vai cobrir o vermelho das outras duas. Isso é impossível. Organiza a primeira primeiro. O Campa já falou, organiza primeiro, faz ela ser lucrativa, ou se não, fecha. Se não tem jeito, aquela ali vai abrir um outro negócio, mas fecha aquela ali. Aí, pegando a linha que você falou, aquele caso, o camarada tem lá uma padaria, de repente. Uhum. Ah, mas padaria já está saturado, não tem mais aqui, não tem mais como ganhar dinheiro, tem muita concorrência, eu vou abrir uma fruteira também. Aí ele fica com a padaria e fica com a fruteira. Hortifruti. Aqui a fruteira é lá no sul, né? Aqui é hortifruti, né? Abriu um hortifruti. Bom, eu sou gaúcho, não vou falar fruteira, senão eu vou perder. Abriu uma fruteira. Aí ele vai lá para a fruteira, lá, beleza, faz o pedido, joia, aí ele tá ali tranquilo, agora eu vou organizar as frutas aqui, toca o telefone. Ó, fulano, padeiro não veio, você vai ter que vir aqui fazer o pão. Ah, corre e vai lá fazer o pão. Aí ele tá lá fazendo o pão, sovando a massa, liga alguém da fruteira, ó, o mamão veio ruim, não tem como vender, tem aqui cliente querendo mamão. Corre, larga o pão, corre lá. Eles chegaram e vieram tudo estragado. O que eu faço agora? Exatamente. Ó, o cliente tá aqui, diz que não sei o quê, quer falar com você. Corre lá e fica num ping-pong. Por quê? Porque está dependendo uma coisa da outra. Está dependendo tudo dele. As duas empresas estão dependendo dele. É ruim. Não tem como dar conta. Outro jeito errado, Cris, que você falou também, abrir filiais, né? É a pessoa abrir filial só por vaidade. Não, é bonito dizer, eu tenho 3 filiais, eu tenho 50 funcionários. E daí? Precisaria ter 10, 15, não 50? Para que tanta filial? Às vezes aquela filial, não é que é ruim, tá? Não é que é ruim. Mas eu já vi vários casos de empresários com 3, 4 filiais, uma só dá dinheiro e está sustentando tudo o resto, e ele não vê a cor do dinheiro, porque não faz uma gestão individual. Está lá de qualquer jeito, às vezes... Nem sabe apurar a empresa, a gestão da empresa, nada, números. Tinha um caso, um dos primeiros clientes que a gente atendeu, quando a gente fazia atendimento individual, ele tinha 13 filiais, mas 2 davam dinheiro, 2 sustentavam tudo, ele não via mais a cor do dinheiro nunca. E pior, cada uma dessas filiais, uma era no nome dele, outra era no nome do cunhado, outra era no nome do sobrinho, aí ele não tinha mais parente, botou no nome de gerente, botou na mão de nome de funcionário, as pessoas passaram a perna, fizeram o que fizeram, não tinha controle de nada, a mesa dele era virada em papel, que você ia falar com ele, nem enxergava ele, não tinha como. Ah, por que no nome das outras pessoas? Ah, para baratear imposto, né? Aí, pegava mercadoria, jogava uma para outra, não tinha gestão, a contabilidade virou um horror. Não tinha como gerir aquilo. Roubavam pra caramba, direto, dinheiro, mercadoria, ele não via. Não tinha gestão de nada.
Então, isso é fórmula para quebrar. E aconteceu o que com ele? Ele quebrou. Quebrou. Hoje ele não consegue mais trabalhar naquele ramo e tá lá com um negocito que mal e mal paga o supermercado dele. Exatamente. Então, outro jeito errado, outra coisa errada, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sonegar aqui, vamos pagar menos imposto, aí sobra mais. Isso é bom um tempo. O problema é que normalmente essa conta vem. E quando vem numa tacada só, vem corrigida, vem Malha com multa. fiscal, multa. Exatamente. Quando é pequenininho lá, até é fácil gerir isso. E quando fica grande, como que fica? Sem contar que tudo que você compra, o governo sabe, né? Não tem, você não esconde do governo que você comprou. E aí não vendeu, teu estoque contábil está desse tamanho. Uma hora, vamos pegar. Caixa 2. Isso é aquela história que eu lembrei assim, é de pequeno que se educa a criança. É de pequena a empresa que se organiza tudo para a gente poder fazer Exatamente. ela ficar grande. Quem faz isso que você vai falar aqui não consegue. Aí tá só negando, não tá tirando nota. Como é que vai gerir o estoque? Estão roubando, tá sumindo mercadoria, não vê, mas acho que tá economizando imposto. Bobagem. Caixa 2, pagar por fora, contrata o colaborador, vou te pagar 5 mil, mas a carteira vai ficar 2. E aí? Bonitinho, enquanto tá tudo bem, beleza? Aí o dia que você resolve se livrar do cara lá, o cara não tá mais vendendo, vou demitir esse cara. Vai pagar sobre os 2? Aí esse cara vai te chamar na justiça, vai te cobrar todos os anos de diferença. Não tá lagaço só. Então é um jeito errado de crescer, totalmente errado. Aí a pessoa começa a acreditar. É ruim crescer, dói crescer. Exatamente. Ou outro erro é delargar. Delargar, né? Não tá errado o que eu tô falando, não. É delargar mesmo. Delegar é uma coisa, é a maneira certa. Agora, a maneira errada é delargar. Delargar é eu dizer, ó, Campa, faz isso aqui. Entrego para ele. Tá. E vira as costas. Faço. Embora. Ele nem sabe o que fazer com aquilo ali. Fazer o que com esse negócio aqui? Como que é? Não foi treinado, não foi ensinado, não tem processo, não tem nada. Simplesmente dizer, ó, tu tem que fazer aquilo ali, pronto, agora é contigo, isso daqui te vira. Ele vai fazer do jeito dele. De repente pode dar ruim. Vai atender um cliente, vai dar ruim. Vai cobrar uma conta, vai dar ruim, porque ele não sabe o que eu queria fazer. Ele não lê mente. Não lê mente. Não tem como uma isso pessoa... Isso é delargar. Né? Não ter gestão, não treinar, não ter processo. Delargar totalmente. Delargar. Ou ainda, a história que a gente está falando, contratar um gerente bom para me ajudar. E às vezes, o que acontece? É muito comum. Tem um gerente lá naquela empresa, nossa, e o cara toca tudo. Lá ele leva com maestria. Aí vai lá, contrata o cara, de repente, lá naquela outra empresa dava certo. Na tua não dá. Eu já vi muito empresário que sabe o que, Cris? Contrata gerente de banco. O cara era gerente da conta lá do banco, contrata o cara. Você vem gerenciar a minha empresa. E aqui não dá certo. Lá no banco dá, na empresa não dá certo. Sabe por quê? Porque o banco tem processo, o banco tem sistemática de trabalho, o banco tem gestão, o banco tem organização. Às vezes não é banco, às vezes é outra empresa, mas tem isso. Tem processo, tem gestão, tem organização. Aí a empresa lá do cara que contratou ele não tem isso. Sabe o que vai acontecer? Esse gerente que era bom lá nessa empresa não era bom. Por quê? Porque não é ele que era tão bom assim. A empresa era boa. Ajudava ele a ser bom. Ajudava ele a ser bom. Então, ó, anota aqui, ó, essa frase que eu vou falar agora, anota, imprime, põe lá na frente do teu computador, põe na tua mesa de trabalho, na geladeira, onde você quiser. Mas anota essa frase, porque essa frase, ela vale ouro, tá? Ela vale ouro. Quando eu entendi essa frase mudou minha vida como empresário. Então, anota essa frase aí, ó. Pessoas medianas podem ser ótimas em empresas organizadas e com processos, mas pessoas ótimas podem ser péssimas em empresas medianas. Falar do jeito errado é fácil. Claro. Mas o jeito certo de crescer de forma ordenada, sem se matar de tanto trabalhar e sem apagar tanto incêndio, eu quero ver você falar agora. Vamos lá, vamos falar do jeito certo. Então, o jeito certo, a primeira coisa é você contratar as pessoas do jeito certo. Como que contrata do jeito certo? Olhando para os valores da pessoa. Então, primeira coisa, contratar pessoas do jeito certo. Segunda coisa, delega para as pessoas, não delarga. Não faz aquele negócio de larga na mão de funcionário para ver. Não faz isso. Delega. Mas delega, sabe o quê, Cris? O quê? Delega a responsabilidade. Você é responsável por isso. Mas como que faz isso, Campa? Eu vou ensinar. Vou ensinar lá na Semana do Empreendedor Líder. Lá no 4º episódio eu vou ensinar. Então eu não vou ver o 1, não vou ver o 2, não vou ver o 3, vou pular para o 4. Aí você não vai aproveitar nada. Tem que ver o 1, o 2,
o 3 e o 4. Vou te ensinar lá no 4 como você delega uma a construção, responsabilidade. por isso é uma semana, que nem uma série do Netflix. Exato. Se perdeu um dos episódios, perdeu não vai tudo, rolar, né? não vai rolar. Assiste do início. Então vamos recapitular. Primeira, contratar pessoas do jeito certo. Delegar a responsabilidade. Vou ensinar lá na Semana do Empreendedor Líder como que faz. Terceira, processos. Processo para tudo. Processo para tudo. Treina os teus funcionários com base nos processos. Na tua empresa, treinamento interno. Esse treinamento que a gente fala não é pagar curso fora. Não. É treinar dentro da tua empresa, com os processos da tua empresa, com o jeito da tua empresa, com as normas da tua empresa. Exatamente. Então, para que isso? E por quê? Se você faz isso, pessoa certa, pessoas com valores, que você delegou a responsabilidade, você tem processo, você treinou com processo, você vai cortar aquele cordãozinho umbilical que tem entre você e tua equipe. Você vai dar independência das pessoas para exercer a sua responsabilidade e tirar o fardo das tuas costas e usar o cérebro delas e não o teu. Exatamente. Por quê? O que acontece se fizer isso? Se fizer isso, você faz a tua empresa não depender tanto de você. Cada um vai fazer um pouco, não vai sobrar tudo para você carregar o mundo nas costas. Porque vale a pena a empresa ganhar... Ai, meu Deus. Vale a pena ter uma empresa e ganhar salário de funcionário tendo responsabilidade de empresário? Nunca. Não vale. Não vale. Vou perguntar de novo. Vale a pena ter uma empresa e ganhar salário de funcionário tendo responsabilidade de empresário? Não. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é para você deixar de ser o principal operário, o principal funcionário da tua empresa e assumir o lugar de dono. Então, assim, ó, antes de pensar em expandir a empresa, você tem que pensar nessas coisas que eu acabei de falar. Pense em tirar o máximo de como está hoje e dá. Me acredito que dá. Não é explorar as pessoas, não. É reorganizar as coisas, fazer uma gestão eficiente, colocar processos que automaticamente o resultado aumenta. Antes de abrir uma filial, antes de abrir uma outra empresa, pensa naqueles 2 critérios que eu te falei. Não tem nada que dependa de você. Opa, já é o primeiro sinal que dá para ir. Mas aí tem o segundo sinal que tem que olhar. Dá para tirar mais? Dá para tirar mais, então tira mais primeiro. Não dá, já saturou, já está como eu quero, já está redondo. Aí vem para uma segunda, aí o crescimento funciona. Campe, quais são os atalhos para isso? Cortar o cordão umbilical, diminuir a dependência e assumir o lugar de dono eficazmente, efetivamente dentro da empresa. O primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo é começar a se organizar, arrumar a casa, né? Arrumar. O que você tem que fazer? Olha a tua rotina. Sai um pouco da rotina de fazedor. Não, hoje eu não vou fazer, hoje eu vou lá olhar, vou observar as coisas. Então comece a observar a tua sistemática de trabalho e olha lá o que pega mais fogo lá, o que dá mais problema. Qual é a coisa que dá mais incêndio e corrige isso. Uma coisa pelo menos que você faça de forma organizada, você já vai ver uma grande diferença. E aí veja o seguinte, ó, começa a olhar a tua rotina de dono, o que te toma tempo e não te traz tanto resultado. Mas toma tempo. Não tem ninguém lá que você possa delegar isso? Não tem alguém lá que você possa pegar essas coisas que te tomam tempo e não te trazem resultado e delegar? Então, delega isso, coloca no papel, começa a colocar no papel. Isso não é processo, tá? Não estou falando de processo. Eu estou falando de você colocar no papel as coisas que estão só na tua cabeça. As coisas que estão só na tua cabeça, coloca no papel. Porque, ó, quando você tem coisas na tua empresa que estão só na tua cabeça, você está proibido de algumas coisas. Você está proibido de tirar férias, você está proibido de ficar doente, ficar em casa, e você está proibido de morrer. Porque se morre a empresa. Então, ou fica a dívida para a família, exatamente. E pior ainda ainda. Dá um problema para eles. Pior ainda. Então, tira as coisas da cabeça e coloca no papel. E vou te falar aqui, ó. Essa aqui é a grande sacada do dia. Anota aí, ó. Anota aí, ó. O sucesso, eu não estou falando de sucessinho, tá? Eu estou falando de sucesso. Daquele empresário que tem vida fora da empresa e que ganha dinheiro de verdade, que não está remando para pagar a conta. Para mim, isso é modelo de sucesso. Não sei o que é para você, mas para mim, ser empresário de sucesso é poder ganhar dinheiro e aproveitar o dinheiro. Porque tem empresário que não ganha dinheiro, tem empresário que ganha dinheiro e não pode aproveitar porque não tem tempo para aproveitar o dinheiro. Aí não tem graça.
Então, isto para mim é modelo de sucesso. E este modelo de sucesso não está em você fazer tudo. Não está em você ser que carrega a empresa nas costas, não. Não está em você chegar cedo, você dar duro, cobrar, pagar, comprar, vender, atender, entregar, instalar, supervisionar, mandar as pessoas. O segredo do sucesso não está aí, não. O segredo do sucesso é você ter pessoas que façam isso para você. Talvez tão bem quanto você, talvez melhor do que você. Como? Os processos, a organização, a gestão. Esse é o caminho. Então, o sucesso é ter pessoas que façam para mim e eu vá orquestrar essa orquestra aí. Não vou lá tocar o violão, não vou tocar o, como é que chama aquele com a corda aqui? Não, o violino, não vou tocar harpa, você vai orquestrar. O segredo do sucesso tá ali. Reger a orquestra, né? Reger a orquestra, exatamente. E é isso, né, Cris? Já extrapolamos o tempo aqui. Bom, um forte abraço. Desejamos que você viva positivamente. Até mais. Tchau, tchau.